Já tomaram água, todo mundo, então? Vamos para a nossa penúltima aula. Na semana que vem a gente encerra nossa terceira apostila e a nossa escola. Então a próxima aula agora na página 61 é a aula submisso, o título da aula. Olha o que diz o texto base dela, que está lá em Lucas capítulo 2, 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Aqui fala esse texto, é a passagem que Jesus foi até o templo quando tinha 12 anos e depois voltou com seus pais. E fala assim, que desceu com eles para Nazaré e em tudo era submisso. A palavra submissão, quando a gente olha para ela, a gente acha uma palavra ruim. Ninguém gosta de ser submisso. Naturalmente, nós não gostamos de nos submetermos a nada. Nós, por natureza, nós queremos nos rebelar contra o sistema, nós não queremos ficar debaixo de ninguém. Nós queremos fazer a nossa vontade. E muitas vezes o mundo aí fora fala assim que a gente tem que ser independente, que a gente não precisa estar vinculado a ninguém, que a gente tem que ser livre mesmo. Só que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser o quê? Submissos. Primeiramente a Deus e também às autoridades. E nós precisamos o quê? Desenvolver isso na nossa vida. Porque qual que foi o brado que Dom Pedro I deu lá? Independência ou morte, né? Só que quando a gente fala da palavra de Deus e a nossa vida com Deus, independência é morte. Quando nós queremos ficar livres de Deus, não dependermos dele, não nos submetermos a ele, é sinal de morte. A gente vê lá em Gênesis capítulo 2 e 16, a passagem quando Eva é levada pela serpente a tomar do fruto e comer, ela tentou ser independente de Deus, ela não quis se submeter à vontade de Deus. O que aconteceu? Aconteceu a morte. Ser submisso, muitas vezes, é irmos na contramão do mundo, é irmos contra o sistema do mundo. E quando o homem, no Jardim do Éden, falou assim, não, quero ser igual a Deus, e quero conhecer o bem e o mal, ele não se submeteu à vontade de Deus. O que aconteceu com ele? Veio o pecado e, consequentemente, a morte. E Jesus, aqui na página 62, é o nosso principal referencial de submissão. Jesus se submeteu ser homem. Pense, Jesus se submeteu ser um bebê. Jesus se submeteu a isso. Ele era Deus e ele se submeteu a ser uma criança. E Jesus não era uma criança superpoderosa. Jesus teve que aprender a falar, teve que ser trocado por Maria, teve que ser amamentado por ela, e assim por diante. Jesus se submeteu a todas essas coisas para que nós pudéssemos aprender com ele. Ele, sendo Deus, se humilhou a si mesmo e se fez em forma humana. É o que fala lá em Filipenses 2,8. Então, Jesus é o nosso principal exemplo de submissão. Ele se submeteu à vontade de Deus e veio em forma humana e foi igual a nós. Jesus passou pelas mesmas aflições que nós passamos, teve as mesmas vontades e ele foi humilde e ele passou pelo processo. O que é ser submisso? Ponto A, aqui no número 1, é reconhecer a soberania de Deus e diante disso nos colocarmos à sua disposição que nos foi proposta. Então, ser submisso é reconhecer a vontade de Deus e estar o quê? À disposição de fazer a sua vontade. Então, é nós reconhecermos que Deus sabe de todas as coisas, que o plano dele é melhor para nossas vidas. E a gente submeter à missão dele. Submissão é o quê? É estar debaixo da missão de outra pessoa. É estar submisso à vontade de outra pessoa, à autoridade de outra pessoa. Ponto B. É ser obediente, dócil e respeitoso. Então, quem é submisso é obediente. Então, a obediência é uma característica fundamental para que nós venhamos ser submissos
a vontade de Deus. Sabe, quando eu vejo pelo Arthur, né? Se a gente não pegar e não corrigir ele, não dar os puxãozinhos, não corrigir ele quando ele faz as coisas erradas, ele vai fazer o quê? Se tornar o quê? Insubmisso. E nós precisamos o quê? Educar, ensinar, às vezes dar um castigo, dar uma correção, para que ele venha o quê? Se tornar submisso à nossa autoridade. Porque, como dizia antigamente, se não apanhar em casa, vai apanhar da polícia. Às vezes a gente vai ter que corrigir para a gente poder não ver ele acontecendo outras coisas. Então, às vezes, o que acontece hoje em dia? Muitas vezes as crianças, os adolescentes estão sendo o quê? Estão sendo largados, se tornam o quê? Insubmissos e acabam fazendo o quê? Trazendo problemas para os seus pais. E nós precisamos o quê? Nos submeter à vontade de Deus, aquilo que Ele nos colocou. E a obediência é fundamental para isso. Ponto C. Ser submisso é obedecer às ordens e às vontades das autoridades que estão sobre nossa vida. Então, é obedecer a ordens. Ser submisso é isso. E muitas vezes a gente não gosta de obedecer ordens. Quando o nosso chefe, nosso patrão, lá pede para a gente fazer algo, que a gente não está muito de acordo, a gente não gosta muitas vezes, mas a gente tem que fazer o quê? Obedecer autoridades. E assim é com Deus. É a gente obedecer a sua vontade, mesmo que a gente não esteja com vontade de fazer aquilo, porque a gente sabe que aquilo que Ele nos pediu vai ser melhor para nós. Ponto D. Ser submisso é colocar-se debaixo da liderança de alguém. É ter alguém para prestar contas. Muitas vezes, a gente não gosta de se colocar sob a liderança de alguém. A gente gosta de ser independente. A gente não quer prestar conta para ninguém. Só que no reino de Deus, gente, a gente precisa se submeter a pessoas, a caminhar com alguém mais maduro que a gente, e a gente pegar e compartilhar o nosso coração. E estar disposto a prestar contas daquela pessoa. Não apenas porque é necessário, mas porque isso faz com que a gente venha a ser o quê? Se desenvolver, crescer. Todos nós precisamos ter alguém que a gente possa compartilhar nossos sentimentos, as nossas dores, e poder, assim, crescer no reino de Deus. Ponto 2. Diferença entre obediência e submissão. A obediência se relaciona com as nossas ações. A submissão se relaciona com as nossas motivações e o nosso querer. A obediência é a ação e a submissão é a motivação. Por exemplo, para você poder entender isso, eu falar assim, Ivonete, preciso que você vá lá na panificadora e pegue para nós uns pães ali e traga para nós comer aqui. E a Ivonete fala assim, ela vai lá buscar o pão. Mas no meio do caminho ela fala assim, o Felipe mandou pegar pão aqui. Que raiva, eu não queria sair da aula, eu queria ficar lá dentro. Não queria ir lá comprar pão e ficar reclamando. Ela obedeceu, não obedeceu? Ela fez o que eu pedi. Mas ela se submeteu? Não, porque a motivação dela, ela foi obrigada. Muitas vezes a gente faz isso, a gente já fez isso na nossa caminhada. Com o filho, na obra de Deus mesmo, a gente até faz. O pastor pediu, sempre que o pastor pediu para eu fazer isso aqui, não já se viu, porque não mandou outra pessoa, eu não queria fazer isso aqui, eu não queria vir na escola, sempre que me colocou para ser líder de célula, e não sei o quê, eu não queria estar no louvor. A gente está fazendo as coisas, a gente está obedecendo, está fazendo, mas está sendo submisso? Não, porque a gente não está com a motivação correta. E a submissão tem a ver o quê? Com a motivação. Deus, Ele não quer que você seja apenas obediente. Ele quer que você seja o quê? Submisso. Ele quer que o teu coração queira fazer aquilo. Porque para um pai, é mais importante que um filho queira fazer o que ele pediu. E muitas vezes os filhos, eles não querem fazer. Só que o pai, o principal que ele quer é o quê? Ele quer que o filho obedeça, Mas ele quer que o filho tenha vontade de obedecer. Porque aquilo é melhor para ele. A submissão sempre vai precisar de obediência, mas nem toda obediência é sinal de submissão. Então, a submissão sempre vai precisar de obediência, mas nem toda obediência tem submissão. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente. A gente precisa ter os dois, a submissão e a obediência. E um texto que a gente vai analisar é o texto de Saul.
que está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Nessa passagem aqui de Samuel, capítulo 15, Samuel fala assim para Saul: Saul, vai até lá os amalequitas, se eu não me engano, o povo de Agag, o rei é Agag. E ele fala assim, vai lá, mata todo mundo, mata as ovelhas, mata o gado, mata os homens, as mulheres, não deixa sobrar ninguém. E Saul vai lá para enfrentar os amalequitas. O que ele faz? Ele vai lá e deixa o rei vivo, pega as melhores ovelhas, os melhores bois e traz para Israel. O que acontece? Samuel vai até ele, Deus fala assim, Samuel, vai até Saul e fala para ele que eu me desagradei dele e que eu não estou mais com ele. E Samuel vai até Saul, e Samuel chegando lá, escuta o barulho das ovelhas, o barulho do gado, e pergunta para Saul: o que você fez, Saul? Eu te falei que era para você pegar e matar tudo, não deixar nada. E Saul fala assim: não, Samuel, eu fiz uma coisa melhor. Eu peguei o melhor gado, a melhor ovelha, e trouxe aqui para fazer sacrifício para o seu Deus. O rei aqui está vivo, deixei o rei vivo também, para ele adorar a Deus. Fiz melhor do que você pediu. Você pediu para eu eliminar, mas eu peguei o melhor gado ainda e trouxe para fazer sacrifício. E Samuel falou assim: mas Deus pediu para que você eliminasse tudo. E Saul tenta se desculpar ali, e Samuel fala assim: a partir de hoje, Deus não está com você. A unção que estava sobre a sua vida não está mais. E Saul ali fica chorando e pede para que Samuel faça alguma coisa. E ele fala assim: não, Deus, ele prefere o quê? Obediência e não sacrifício. Então, Saul, ele pegou e não submeteu à vontade de Deus. Não fez o que Deus havia feito. Então, Saul, ele não foi submisso. E a obediência incompleta, ela não é submissão. Então, Saul não obedeceu completamente à vontade de Deus e ele acabou o quê? Perdendo a unção sobre a sua vida. E Deus, ele aceita justificativas para a insubmissão? Não. Saul tentou se justificar, mas Deus falou assim: Saul, eu pedi para você fazer isso, eu te dei ordens claras. Deus deixou claramente para ele, falou assim: eu quero que você elimine todo mundo e todos os animais, não sobre ninguém. Deus não tinha deixado subentendido, Deus tinha deixado claro. E Saul foi lá e desobedeceu. E o que mais importa é agradar a Deus ou agradar aos homens? Porque Saul, ele não quis matar as ovelhas e o gado bom para agradar os soldados dele. Porque os soldados acharam que iam ter uma recompensa. Mas Saul preferiu agradar os homens do que agradar a Deus. E por conta disso, ele perdeu a unção de Deus sobre a sua vida. Porque ele não foi submisso à vontade de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida. Porque muitas vezes Deus nos pede algo, fala assim, faz isso, isso e isso. E a gente vai lá e faz adaptado. Não faz como Deus pediu. Ou faz, como eu falei ali, faz reclamando. Acaba que o quê? Não gera fruto. Acaba que se torna uma obra morta. Lá na palavra de Deus, se eu não me engano, é em Coríntios, fala que no final do tempo, Deus vai queimar as nossas obras, aquilo que for palha vai ser eliminado. Mas aquilo que for ouro, prata, pedras preciosas vai ficar. Então, aquilo que nós fizemos na obra de Deus, com a motivação errada, sem submissão, vai acabar que vai virar palha. Mas aquilo que nós fizemos de todo o coração, vai ser ouro e pedra preciosa. Mas para isso nós precisamos o quê? Policiar o nosso coração. Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas para Deus, está fazendo a obra de Deus, mas o nosso coração está com a motivação errada, está sendo insubmisso. E nós precisamos sempre estar revendo o nosso coração para que nós possamos estar fazendo sim a obra de Deus, mas submissos à sua vontade. Ponto 3 aqui. Quem são as autoridades sobre nossa vida? Em primeiro lugar, Deus e sua palavra, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo. Há também
outras autoridades espirituais que também devemos obedecer e honrar. Nossos pastores, nossos líderes e outras pessoas que Deus coloca na nossa vida com autoridade sobre nós. Ainda também somos ensinados a respeito da submissão na família, na igreja e no mundo. Então nós precisamos o quê? Ser submissos na nossa família. A palavra de Deus nos ensina claramente que nós precisamos o quê? Na família, cada um tem um papel, cada um tem a função. O marido tem a sua função, a mulher tem a sua função e os filhos têm a sua função. E cada um deles deve fazer com submissão. A esposa se submete ao marido, o marido se submete a Deus e os filhos se submetem ao pai e à mãe. Essa é a ordem de Deus. Na igreja a mesma coisa. E no mundo também. Se nós sairmos aí fora, fazermos o que a gente quer, o que dá na telha, a gente vai ter o quê? Consequências. Se você sair aqui na frente e ultrapassar o sinal vermelho, você vai ter consequências. Se você não submeter às leis da terra, você sofre o quê? Consequência. Deus colocou as autoridades sobre a terra para que a gente possa obedecer, para que elas possam exercer justiça. E eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, o semáforo ali, que está ali na esquina ali, ele tem poder de fazer você parar? Ele faz você parar? Ele é um sinal, mas você para se você quiser. Ele em si não tem o poder de te paralisar. Mas se você não obedece o que está mostrado ali, não se submete à cor que está ali, não está vermelho. Você não se submeteu, não, vou tacar ali direto. O que pode acontecer? Um acidente. Então, o sinal, o semáforo ali, ele é um sinal. Mas a obediência cabe a nós, nos submetermos àquilo que está sendo sinalizado. E muitas vezes a gente está o quê? Está vendo Deus nos alertando assim, ó, pare. E a gente quer fazer o quê? Continuar. Não se submete à vontade de Deus. E acaba que o quê? A gente se machuca, a gente se perde. Então, toda e qualquer autoridade sobre nossas vidas procede de Deus. É Ele quem as escolheu. É o que diz lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Características do submisso. Jesus sempre foi e sempre será nosso maior exemplo de submissão. Então, vamos aprender com ele o que é ser submisso. Ponto 1. Reconhece facilmente quem é a autoridade. Então, quem é submisso reconhece quem é a autoridade sobre a sua vida ou no lugar que ele chegar. Jesus, ele sabia que seu pai e sua mãe eram autoridade. E ele, sendo Deus, se submeteu à vontade de José e Maria. Ele fala em Lucas 2:51, que ele foi junto com eles para Nazaré. Então, Jesus teve que ser o quê? Obediente, teve que se submeter a dois homens que eram pecadores, a Maria e José, que eram pecadores. Então, Jesus se submeteu a autoridades. E nós também precisamos o quê? Nos submetermos às autoridades que estão sobre a nossa vida. Jesus, ele nunca teve arrogância, mas ele sempre foi submisso. Ele sempre obedeceu. Ponto 2. Não é independente. Jesus não fez nada por si mesmo, mas fez tudo em obediência ao Pai. A independência é incutida em nossas mentes desde muito cedo. Porém, ao nos encontrarmos com Jesus, somos ensinados a depender dele e andar em comunhão com sua igreja. A pessoa independente pensa que não precisa se submeter a ninguém. Ela é autossuficiente e, consequentemente, insubmissa. Muitas vezes, a gente acaba que a gente quer ensinar nossos filhos a serem independentes. Todos nós aqui quer ensinar nossos filhos a sermos independentes. Nós fomos ensinados a sermos independentes. Fomos inculcados isso em nossa vida. Só que nós não podemos trazer isso para o reino de Deus. No reino de Deus nós somos dependentes, primeiramente de Deus e um dos outros. Nós não podemos ser independentes da igreja. Hoje em dia a gente pode ver um movimento muito grande de pessoas que elas falam que elas são desigrejadas, que elas não dependem de nenhuma igreja para servir a Deus e assim por diante. E isso é morte. Não tem como você ter comunhão com o cabeça, que é Cristo, se você não ter comunhão com o corpo. Então, é necessário termos dependência um do outro.
Todos nós temos que estar conectados uns aos outros, porque independência no reino de Deus é morte. Porque as pessoas muitas vezes hoje em dia, elas querem seguir suas próprias vontades, elas não querem se submeter a uma autoridade, a alguém que diga o que ela tem que fazer, que conduza ela de acordo com o que a palavra de Deus diz. Claro que, geralmente, as pessoas que acabam indo para esse extremo de desigrejado, é porque houve um abuso de autoridade muitas vezes. Ela estava debaixo de um líder que foi, quem sabe, abusivo na sua autoridade, que exigia demais, e a pessoa acaba que fica totalmente avessa à autoridade. Só que Deus não quer que seja assim. É preciso que a gente tenha pessoas sobre nossa vida, para que a gente venha prestar conta, que a gente venha pedir ajuda, que a gente possa ser auxiliado, porque quando você caminha com uma comunidade de fé, com uma igreja, você está ali disposto a ajudar e também ser ajudado. Então é preciso essas duas coisas. Nós temos essa dependência um dos outros. Nós não somos autossuficientes, mas nós somos dependentes uns dos outros. Paulo fala que a igreja de Cristo, cada um tem a sua função. Um é mão, o outro é pé, e assim por diante. Todos nós somos dependentes dos outros. Se você cortar a tua mão aqui, teu corpo vai sentir falta. E assim é na igreja de Cristo. Se você não está fazendo a vontade de Deus, o corpo todo sente falta. Todo o corpo sente a dor. Então nós precisamos o quê? Estarmos submissos à vontade de Deus. Ponto 3. Percebe e rejeita a rebeldia. O homem submisso é aquele que foi tratado por Deus em sua rebeldia. Por isso ele tem temor ao perceber que alguém está agindo dessa forma. Então, a pessoa que ela é submissa, ela percebe rebeldia. Quando ela vê que alguém está querendo fazer algo que não está se submetendo à autoridade, ela percebe e ela não se vincula àquilo lá. Ela foge, ela corrige, porque ela está ali, atenta a isso. Porque a rebeldia, gente, a palavra fala assim que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. E Saul, quando ele foi lá e não obedeceu à vontade de Deus, ele se tornou um rebelde. Ele estava praticando a mesma coisa que feitiçaria. E a rebeldia, ela é algo que contamina. Então nós não podemos deixar ela tomar conta do nosso coração. Nós não podemos deixar que a rebeldia cresça dentro de nós. Porque muitas vezes nós somos tentados a isso. Às vezes a gente não teve uma figura paterna correta que nos orientou, quem sabe, e a gente virou por si só rebelde. Quem sabe você cantava a música dos rebeldes quando você era adolescente, os mais novos da minha idade ali. Porque o mundo aí fora quer que a gente seja rebelde, que a gente se volte contra o sistema, contra a autoridade, quer que a gente não submeta a nada e assim por diante. Só que nós temos um rei, que é Cristo. E um rei, os súditos precisam ser o quê? Submissos a ele. Submissos à vontade, primeiramente, de Deus e da sua palavra. Sabe? Deus, Ele quer que nós venhamos ter um coração obediente e submisso. Como eu falei anteriormente, não basta a gente obedecer. Nós temos que ter vontade de obedecer. Deus quer mudar o nosso coração. Porque muitas vezes a gente até faz. A gente está fazendo. Mas a gente faz porque o pastor mandou. A gente faz porque o líder pediu. A gente faz porque, tem que fazer, senão o pastor vai brigar. Porque senão o pastor vai falar uma coisa. Não. Tem que ser com o nosso coração submisso à vontade de Deus. A gente tem que ter vontade de obedecer. Vontade de fazer aquilo que Deus tem nos pedido. Então que a gente venha a ter um coração submisso, um coração que coloca debaixo da autoridade, seja ela qual for, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo, que a gente possa se submeter às autoridades que Deus colocou na nossa vida. Porque dessa forma, nós vamos crescer espiritualmente. Sabe, todos nós aqui, de alguma maneira, precisamos ser submissos, seja na casa, no trabalho, na igreja, assim por diante. E nós também exercemos autoridade sobre pessoas. Cada um de nós aqui, de alguma maneira, exerce autoridade. Então, como que você gostaria que as pessoas que você tem autoridade agissem? Haja dessa forma também. Se você gostaria que elas se submetessem, que elas fossem humildes e assim por diante, seja
humilde também. A palavra de Deus fala assim, né? Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos. Mas o que fala depois? Maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. As mulheres são chamadas a se submeter, mas o marido tem que estar disposto a morrer, se for preciso. Então, é preciso isso, a gente ter o quê? Disposição e vontade de fazermos a obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando? Que a gente possa ter realmente esse coração submisso à vontade de Deus e obediente à sua vontade. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Que nós possamos aprender isso, Pai. Eu sei que a submissão é algo tão desafiador para todos nós aqui, Pai. Nós naturalmente nascemos rebeldes e querendo fazer nossas vontades, pois somos filhos de Adão, Pai. Nós nascemos em pecado, Pai. Mas tira a rebeldia do nosso coração, Pai. Que nós possamos sujeitar a sua vontade, Pai. A tua palavra fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Pai. Que a gente possa sujeitar a vontade sua, Deus. E que a gente possa ver o Senhor agindo a nosso favor, Pai. Eu te peço, Pai, que a gente possa mudar o nosso coração, Pai. E que a gente venha ser transformado pela tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, daí... Então,